Amém? Glória a Deus. Durante essa semana, eu falava ao Senhor que palavra ministrar. Porque há uma preocupação da nossa parte, e eu sempre digo isso, para nós não sermos levados pelas nossas emoções, por aquilo que pelas nossas impressões naturais, mas que sim haja um fluir do Espírito Santo e que toda impressão que venha para a palavra seja uma impressão essa latente, gerada, produzida única e exclusivamente pelo mover e pelo agir do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Eu confesso que para isso, para que haja esse fluir, e para que essa impressão ela extravase e comece a brotar, nós precisamos durante o dia, durante a semana, nos desligar de muitas coisas que estão à nossa volta. Porque são tantas coisas querendo roubar a nossa atenção no dia a dia. São tantas as situações que querem nos envolver. E que se nós não vigiarmos, nós começamos a viver a nossa vida como homens naturais. Homens, mulheres, jovens e adolescentes, naturais, a vida natural. Até parece que nós não temos um Deus e que nós não somos, como diz a palavra, o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque naqueles dias, diz a palavra, que o Senhor habitava na arca, no tabernáculo. Mas nos nossos dias, o Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o Yeshua HaMashiach, Ele habita em nós através do seu Espírito Santo, aleluia. Ele habita em mim, Ele habita em você. E a pergunta que eu sempre me faço e quero fazer para você nessa noite é: você tem ouvido a voz do Espírito Santo falando com você? Você tem sido direcionado na sua vida por essa voz que nos direciona? Porque Jesus, quando Ele morreu, Ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Ele ascendeu aos céus. Mas Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar da parte do meu Pai o Espírito Santo, ou o Paráclito. E Ele estará com vocês agora durante essa dispensação. E o Espírito Santo que estará com vocês, Ele tem uma função. O Espírito Santo que habita em nós, Ele tem um propósito de estar conosco. O Senhor diz: Ele vai estar falando com vocês. Ele vai estar direcionando vocês. Ele vai estar fazendo vocês lembrarem de todas as palavras, de todos os ensinamentos que eu tenho dado para a minha igreja, aleluia. Todo o norte, toda a direção, todo o direcionamento, o Espírito Santo, Ele tem essa função hoje, de nos lembrar, de nos dirigir, de nos mostrar o caminho pelo qual o Senhor quer que nós trilhamos, aleluia. Sabe, queridos, e meditando nisso, eu orava ao Senhor então buscando essa palavra, para que não fosse uma impressão minha, mas uma impressão do Espírito, direcionada literalmente pelo Espírito Santo do Senhor, para falar com vocês nessa noite. Porque a minha preocupação nesses dias tem sido essa há algum tempo. Eu quero viver uma vida direcionada pelo Espírito. Porque se nós começarmos a ser e permitirmos sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, nós viveremos e experimentaremos coisas sobrenaturais da parte do Senhor, aleluia. E vou fazer uma afirmação. Sabe por que nós muitas vezes não temos fluído no Senhor? Sabe por que nós não temos muitas vezes vistos operar de Deus, o agir de Deus? É porque nós não temos fluído no Espírito. Nós não temos dado lugar ao Espírito. Nós não temos ouvido a voz de comando do Espírito e obedecido. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça em nós, que Ele seja maior em nós, que o Espírito vá crescendo, tomando uma proporção gigantesca, que nos levante homens pequenos, mulheres pequenos, aleluia, mas gigantes no Senhor, no Espírito Santo de Deus. Para impactarmos a nossa geração, para fazermos a diferença onde o Senhor nos mandar, aleluia. Nós tivemos uns dias atrás, um ano passado na verdade,
lá na Rocha Alvim, quando esteve conosco ali o pastor Anthony, lá dos Estados Unidos. Eu não sei quem acompanhou aqui. O pastor Anthony tem um ministério tremendo de cura e libertação. E o pastor Anthony veio ministrar, fazer um seminário ali no Alvim. E nós começamos, eram 3 dias, se eu não me engano, e foi uma bênção. Quinta, sexta, sábado, domingo, foi uma bênção. Deus começando a operar. E eu lembro que num daqueles cultos, nós estávamos ali adorando ao Senhor, quando de repente caiu uma grande chuva, uma forte chuva aqui em São Paulo, e lá principalmente. E quem conhece lá sabe, o telhado é todo de zinco, né? E a chuva começou a cair muito forte ali naquele lugar, e não estava mais dando para ouvir a ministração. Daqui a pouco, o pastor Anthony, ele só se dirige assim, faz uma oração. Instantaneamente, a chuva parou. A palavra começou ministrada. E sabe o que eu notei? Que a igreja de Cristo, a igreja, todos os que estavam ali ficaram assim, ó. Como se isso fosse algo que não acontecesse, que fosse impossível. Até parece que nós não conhecemos do que o nosso Deus é capaz. Era a expressão que estava estampada no rosto de muitos, inclusive na minha. E eu falei, Senhor, eu não posso viver mais dessa forma, porque Ele é teu servo como eu sou teu servo. Mas havia uma diferença. Aleluia. Existe uma diferença. Nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito fala comigo e com você. Eu tenho uma convicção no meu coração, meu irmão, o Espírito Santo tem falado com essa igreja, o Espírito Santo tem falado conosco agora. Qual é a resposta que temos dado ao Espírito Santo de Deus? É a que vai fazer toda a diferença. Nós nos enchemos de entusiasmo quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Mas o que eu observo justamente é isso. Que todos aqueles homens, que a Bíblia diz que eles não eram diferentes de nós, eles eram sensíveis às mesmas paixões, os mesmos desejos, tinham as mesmas complexidades, tinham os mesmos quês que eles faziam a respeito deles mesmos. Mas uma coisa eles fizeram: eles fluíram no Espírito, porque eles foram guiados pelo Espírito. Eles ouviram a voz do Senhor e eles não retrocederam, eles não pararam, eles deram passos de fé, crendo no agir sobrenatural de Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero liberar essa palavra para você. Se levante, se posicione em fé, porque o Senhor quer te usar para fazer coisas maravilhosas na tua casa, na tua família. Aonde o Senhor te enviar, é você. Xarabalabaxeira, mas não é outro, é você. Aleluia. Semana passada o nosso pastor Marcos, ele ministrou sobre uma palavra tremenda, sobre guerreiros. E ele pregou em 1 Samuel 14, quando Jonatas e seu escudeiro, seu pajem de armas, sobem sozinhos para enfrentar o exército inimigo. Capítulo 13 antes mostra que no exército de Israel não havia espada nem lança. Somente quem havia espada e lança era com Saul e com Jonatas. E diz que ele sai de fininho, chama o seu pajem de armas e fala: vamos subir. Nós vamos enfrentar o inimigo. Sabe por que ele fez isso? Porque havia uma impressão do Espírito no seu coração que Deus era com ele. E quando nós temos essa mesma impressão no nosso coração, nada nos pode parar. Nós avançamos em triunfo, em vitória na parte do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é com a igreja dele e não falha. E diz que Jonatas subiu. E naquele caminho, num determinado momento, você olha lá no versículo 6. E tem uma fala que é tremenda. Tem uma fala que é impactante, gloriosa, e que nos leva a confiarmos na grandeza desse Deus ao qual servimos. Ele diz assim: olha, não importa quantos eles são, uma coisa é certa, com poucos ou com muitos,
o Senhor nosso Deus nos garantirá a vitória. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Não depende de nós. Não depende de quantidade de pessoas. O que depende na minha vida e na sua vida, nós vivemos na dependência do Senhor que age por nós e trabalha por nós, aleluia. Oh! Você está pensando que é nas suas forças? Você está pensando que é na sua capacidade? Ei, não importa se é com muitos ou se é com poucos. Por isso que muitos não têm vivido. Porque muitos têm vivido no natural, achando que é por causa dele. É por causa da faculdade que ele fez. É por causa da pós-graduação que ele precisa fazer. É por causa disso. É por causa daquilo. É por causa do empréstimo do banco. É por causa disso. É por causa do meu familiar. É por causa que alguém vai me ajudar. Não, meu querido. Com muitos ou com poucos, o Senhor, se Ele se agrada de nós e nós ouvimos as suas vozes de comando, Ele vai à nossa frente trabalhando, movendo todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Porque nós muitas vezes queremos agir, como eu disse, pela nossa emoção, na nossa razão. E o Senhor, através do Espírito Santo, falava justamente isso ao meu coração. Falou: Harrison, se você não obedece nas primeiras coisas, nas pequenas coisas, coisas pequenas, como você vai ter experiências grandes? Aí eu comecei a meditar e falar: é verdade. Quando o Senhor te fala: ei, vá lá, ora por aquele enfermo que eu vou curá-lo, e você fala: não, Senhor, isso não acontece mais hoje, manda o pastor. Houve uma impressão do Espírito, foi gerada onde? Em você? Quem falou com você? Meu irmão, o diabo que não foi. Porque ele não quer libertar ninguém. Ele não quer curar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer trazer libertação. Agora, quando aquela voz vem e diz: vai lá e ora, que eu vou curar. Aí você e eu fala: não, isso não. Senhor, não vou não. Que é isso? O que vão pensar de mim? Eu sou pequeno, Senhor. Ei! É eu e você que Deus quer usar, meu irmão e minha irmã. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Oh, xerebarabaxerebacai. As pequenas vozes de comando. E aí eu fluindo nesse mover do Espírito. Eu vou pregar daqui a pouquinho. E eu movendo nesse fluir do Espírito, o Senhor falando com o meu coração e uma inquietação no meu coração nessa parte. Eu estava no trabalho. Tudo isso no trabalho. E eu lá trabalhando, daqui a pouco chegou a hora de ir embora. Irmãos, uma chuva começou a vir e despencar. Eu estava no relógio, colocando o meu dedinho. O Espírito Santo falou assim: manda a chuva parar. Aí eu dei aquela freada no dedo, manda a chuva parar. Aí eu falei: em nome de Jesus, chuva, para. Até eu chegar no ponto. A chuva parou. Aí as pessoas que estavam saindo comigo do trabalho falaram: vamos correr que vai chover. Eu falei: não vai chover não, vai dar tempo de chegar no ponto. E fomos caminhando para o ponto. Não caiu uma gota, o tempo ficou parado, o céu negro. O Espírito Santo falou assim: libera a palavra. Pede para chegar na estação. Eu falei: em nome de Jesus, não chove. Eu vou chegar até o metrô, não vai cair uma gota d'água. Entrei na lotação, esperei a lotação veio, fui no metrô. Cheguei lá no metrô Barra Funda. Quando eu pisei na estação, o céu desabou em águas. Aí o Espírito Santo falou assim: viu? Tem que começar a obedecer nas pequenas coisas. Porque as pequenas coisas vão gerando confiança. Você vai tendo intimidade com o Senhor. Você vai vendo do que o teu Deus é capaz, aleluia. E aí, quando você estiver diante de uma situação que você tem que se colocar como boca de Deus para falar uma palavra, liberar uma palavra sobre a vida de alguém, você sabe que você não está na tua autoridade, você sabe que você está ouvindo a voz de comando do Espírito Santo, que Deus vai agir. Deus usa pessoas.
Aleluia! Eu não sei quantos creem nisso nessa noite. Deus continua usando pessoas. Aleluia! E Ele quer usar a mim e a você, glórias. Ele quer usar a mim e a você. Juízes. E eu vou correr aqui, prometo, que hoje é ceia. É isso que eu aprendo no livro de Juízes. No capítulo de número 7. O texto é bastante conhecido. É justamente sobre Gideão que eu quero falar com vocês. Diz a palavra do Senhor no capítulo 7 de Juízes, que Gideão, ele estava diante de uma situação que era de pelejar contra o exército dos midianitas, que tinham se levantado contra eles. A palavra de Deus diz lá no capítulo 6, se você voltar um pouquinho, que a nação de Israel, o povo estava sofrendo durante 7 anos, eles estavam sendo oprimidos, opressão essa que veio por causa da desobediência do povo. O povo deixou de ouvir a Deus, e quando nós deixamos de ouvir a Deus, nós começamos a andar pelo natural. E quando nós começamos a andar pelo natural, nós vamos pagar preços de andar pelo natural, porque nós nos afastamos de Deus. Não foi diferente com a nação de Israel. Eles se distanciaram de Deus, e por causa disso, Deus permitiu que eles fossem fazendo a escolha deles. Eles foram se desviando de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ter relacionamento com Deus, de prestar cultos ao Senhor. E com isso, eles foram se distanciando, e foram andando pelos seus próprios caminhos. Consequência disso, as suas ações levaram com que os opressores começaram a vir, e eles estavam ali, vulneráveis, distantes de Deus. Quem sabe, vou lhe dizer e afirmar, muitos já nem acreditavam mais no Deus que serviam. Muitos jamais nem confiavam que Deus era o Senhor de Israel. Muitos já estavam ali com seus corações, vivendo as suas vidas, comprando, vendendo, negociando, tratando das suas coisas, plantando, trabalhando na terra, e nem mais se preocupando com as coisas de Deus. Diz que como consequência disso, e eles ainda mais, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você me pergunta, o que era mal aos olhos do Senhor? Eles deixaram de andar nos ensinamentos da palavra, e começaram a praticar coisas que eram contra a palavra de Deus. Será que isso lembra alguma coisa em nós? Quando nós deixamos de cumprir a palavra, e vamos dizendo, não, sabe o que é, irmão? Isso não tem problema. Sabe o que é? Não, não é bem assim. E nós começamos a querer dar jeitinhos para vivermos uma vida cristã adequada ao nosso padrão. Uma vida cristã adequada ao que eu penso, ao que eu acho que é. E esquecemos que Ele cresça e que eu diminua, e que a vontade dEle é soberana, e o que é para Ele mandou para nós fazermos, nós somos os seus filhos, e por amor nós obedecemos a sua palavra. Mas diz que a nação começou a fazer o que era mal ao Senhor, e por causa disso os midianitas estavam vindo, e diz que eles trabalhavam, subiam os exércitos dos midianitas e dos amalequitas, e diz que eles entravam ali como gafanhotos e consumiam tudo. Todo o esforço do trabalho da nação era levado. O gado, as plantações, e você conhece muito bem a narrativa bíblica de Juízes capítulo 6. Diz que com isso, a nação empobreceu. Eles ficaram em estado de calamidade, de miséria, de vergonha, de opróbrio. Tamanha o levante que vinha e levava tudo que eles tinham. Mas diz que em determinado momento, o povo, os filhos de Israel, parece que lembraram que tinham um Deus. E clamaram ao Senhor. Versículo 7, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, eles clamaram, eles se lembraram de Deus. Opa, é hora de olhar para o Senhor, a coisa está ficando feia. E por que muitas vezes nós esperamos as coisas ficar feias para olhar para o Senhor, né?
Se lembraram do Senhor. Olha, glória a Deus que nós temos um Deus que é maravilhoso. Um Senhor que Ele é misericordioso, é benigno, é de compaixão, é de graça, é de misericórdia e de bondade. E diz que quando eles clamaram, o Senhor ouviu, aleluia. E o Senhor então ouviu e falou, agora eu vou intervir nessa situação. E você conhece lá quando o Senhor, o anjo do Senhor aparece a Gideão, que estava ali malhando trigo no lagar. E fala para ele, Gideão, eu quero usar você, você vai livrar o meu povo dos medianitas. E diz então que Gideão, ele quer argumentar com o Senhor, dizer, Senhor, o que são feitos das tuas promessas? Ah, Senhor, olha a situação que nós estamos vivendo, olha, Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, olha, Senhor, e começou a colocar muitos olha. E diz que o Senhor disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, vocês sabem que ele fez algumas provas, orou ao Senhor, falou com Deus, e se colocou à disposição, fez os bolos lá, quando o anjo veio, pediu para ele ficar aguardando no acampamento, e Gideão então ele atendeu o chamado, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite no capítulo 7. O milagre acontece quando nós ouvimos e obedecemos. Porque se nós olharmos na palavra de Deus, nós vemos que a consequência de nós não vivermos os milagres é justamente essa. No versículo 10 do capítulo 6 diz que os habitantes não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. Quando nós deixamos de ouvir a voz de comando do Senhor, nós começamos a andar pelo natural. Aí você quer dizer assim, pastor, tudo que eu for fazer, eu tenho que falar com Deus? Eu vou te dar uma boa recomendação, se possível sim. É uma boa dica, hein? Quero comprar isso. Ore ao Senhor. Veja se o Senhor está aprovando. Veja se dele você vai ter o amém, o sim, o amém. Pastor, eu quero viajar. Veja se é da vontade do Senhor que você... Ah, mas é uma viagem, lazer, diversão. Não, o Senhor não vai se importar com isso. Será que é a hora? Será que é o momento? Será que Ele quer? Nós muitas vezes vivemos as coisas, irmãos. Nós somos homens espirituais e mulheres espirituais e dizemos que somos, mas vivemos no natural. Queremos viver na impressão do natural. Eu decido. Eu vou conversar com a minha esposa. Eu vou conversar com o meu marido e nós decidimos. E o marido e a esposa não conversam com Deus. Para ver se o Senhor quer. Deixam de ouvir a voz de Deus. Vamos vivendo aí, mulher. Nós somos crente. Nós vamos para a igreja. Eu sou crente, pastor. Eu vou na igreja. Eu não estou perguntando se é crente. Eu não estou perguntando se você vai na igreja. Estou perguntando se você ouve a Deus. E se Ele dirige a sua vida. É muito diferente. Igrejas estão lotadas. Igrejas estão cheias por aí. De pessoas, mas que não ouvem mais a Deus. Não obedecem mais a voz do Senhor. As vozes de comando gerada pelo Espírito. E querem viver coisas maravilhosas. E quando as coisas maravilhosas acontecem lá, com A, com B, nós ficamos assim, por que com ele? Pergunte, que resposta nós temos dado ao Senhor? Josué aqui no capítulo 7, ele dá uma voz ao Gideão, ele dá uma resposta ao Senhor. Ele se levanta de madrugada e estava com ele o povo acampado junto na fonte de Arode. E diz que o Senhor disse para ele o seguinte: Gideão, muito é o povo que está com você, para eu dar os medianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvintes do povo, dizendo, quem é covarde e medroso que volte, e levante-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Você conhece essa narrativa. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei.
E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe os cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se baixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam a mão 300 homens. E todo o resto do povo se baixou, ajoelhou e bebeu as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente que se vá cá, um ao seu lugar. E o povo tornou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e esteve ali no arraial dos medianitas, abaixo do vale. Quem gosta de matemática aqui? Nós vemos aqui nesse texto muito interessante, eu fui ali, eu nunca tinha feito essa conta. Verdade, eu nunca tinha feito essa conta. Mas a palavra de Deus diz que eram 32 mil de Israel contra, se você ler lá no capítulo 8, você vai ver que tinham 135 mil homens do exército dos medianitas. E aí eu fui fazer essa conta, que eu nunca tinha feito. 32, se você pegar 135 mil e dividir por 32 mil, cada soldado de Israel teriam que matar 4 do exército dos medianitas. Ah, tá valendo, né? Não é tão difícil. Guerreiro, aquela época lá, né? Você assiste lá os 300 lá, de Troia, aquela coisa e tal, você olha assim e fala, os 300, não, os caras eram guerreiros, os caras tinham manha. Matar 4, 32 mil, é possível. Mas diz que o Senhor fala assim, olha, manda que os covardes voltem. Imagina Gideão falando assim, quem é covarde, quem não quer ir para a batalha, quem está com medo, medrosão, está achando que vai morrer, que não vai dar conta, volte para casa. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, se fosse eu, se o Senhor falasse comigo, que eu tinha 32 mil, e o Senhor falasse assim, manda voltar quem está com medo, eu ia imaginar o seguinte, vai voltar aí uns 50, vai, uns 1000. Quantos que voltaram? 22 mil. Ficaram quantos? 10 mil. 10 mil homens, 10 mil soldados. Divido aí 135 mil por 10. 13 homens. Opa, de 4 agora eu tenho que matar 13. Jesus, a briga começou, haja espadada e vai lança para tudo que é lado. Vai ficar, o negócio fica ruim. 10 mil. Gideão falou, opa, Deus olha e fala assim, Gideão, é muito ainda. Desce lá agora no ribeiro, manda que eles bebam água. Aquele que beber, colocando assim, e colocando água na boca, separa a parte. Aquele que lançar, não está preocupado com nada, e começar a lamber, separa para o outro lado. E diz então que o Senhor fez isso. 9.700 homens ajoelharam e lamberam lá a água, nem se preocuparam. E o Senhor reservou 300. 135 mil dividido por 300. Agora a briga ficou feia. 450 oponentes eu vou ter que matar. Mas Deus falou para Gideão que era com eles. Vocês estão entendendo como a voz de comando do Senhor é interessante nós ouvirmos e obedecermos? Gideão ouviu, beleza. Lá em Ofra, estava malhando triguinho no lagar do papai. Papai falou que, Deus falou, o anjo apareceu. Glória, o anjo apareceu, pastor, é mistério, eu creio. Vou me levantar na autoridade e na unção. O crente levanta cheio da fé. Sai do culto de hoje abençoado, fala, eu creio. Mas quando chega lá fora o Senhor falou, eu falei que ia ser, mas você não sabe como vai ser o negócio. Aí Deus começa a revelar como vai ser. Porque Deus falou que ia dar, mas não falou como. Está entendendo?
Estão entendendo essa noite? Esse é o Deus que nós servimos. Ele fala que vai usar, mas ele não fala como vai ser. Gideão creu e assumiu e teve disposição. Ouviu a voz de comando, a impressão do Espírito nele. Oh, glória! O anjo falou, eu creio. Aí o Senhor fala, 32 mil. Ele falou, beleza, é hoje, Jeová é comigo, nós vamos vencer. Vai dar 3 para cada um, 4 para cada um. Nós vamos vencer isso aqui, vamos acabar com esses midianitas. Deus falou, não, não é por aí não. É muita gente, manda embora. O interessante, eu fiz uma continha aqui. 22 mil representa 69% do exército. 69% debandou. É muita gente, hein, irmão? Quase 70% do exército, ó, vazou. Quando ele manda agora os 9.700 embora, o exército ainda ficou com 30%. Opa, 30%. Dá para brigar. Agora, quando ficou com os 300, cada um teria aí por média que matar 450 do exército dos medianitas. Observe o seguinte, 300. Esses 300 representava apenas 1% do exército do inimigo. Eita Deus. Faz a conta. 300 representa 1% de 135 mil. Vai lá. 1%. Aí alguém pode dizer, não, sabe, Deus se enganou, não vai ser bem desse jeito. Não vai ser dessa forma. Não, eu acho que foi alguma coisa e começa a recuar, começa a duvidar, começa a questionar o que Deus falou. Ei! E nós queremos viver experiências magníficas com o Senhor da parte do seu Espírito. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que Gideão estava ali e o Senhor falou assim, Gideão, desce lá, pega um soldado, desce lá perto do arraial dos medianitas. E Gideão vai lá na calada da noite, desce, olha aquela multidão de camelo, está na Bíblia, você lê lá o texto com calma na sua casa, ele olha aquele exército lá montado, e ele começa a ouvir a conversa de 2 soldados. E aí o soldado dizia, eu tive um sonho essa noite, rapaz. Teve. Eu via um pão sovado, rodando assim, ó, em volta do nosso arraial. E ele vinha e destruía tudo, e derrubava as barracas, e todas as cabanas caíram por terra. E olha, sabe o que vai acontecer? Deus entregou o nosso exército na mão de Gideão e nós vamos ser todos destruídos. Gideão ouve aquilo, ele volta lá para cima e diz para os seus soldados, 300, o Senhor falou que agora é hoje, Ele vai nos dar, Ele já nos deu, já é nosso. Eles estão com medo, eles estão receosos, porque eles estão ali, um espírito de temor veio sobre eles. Porque é assim, irmão, coisa ruim fala para o outro. Rapaz, eu tive um sonho essa noite. Vixe, a coisa não vai dar certo, não faz isso não. Porque, pastor, não vai dar certo, eu tive sonho. E não sei, sabe, aquela coisa começa a espalhar. Não foi diferente naquele exército não. E quando Gideão volta, Gideão agora fala para os seus presentes, voltam, peguem cântaros e peguem tochas e retornem. Eles voltam, Deus dá estratégia. Aí, irmão, olha que lindo. Deus, quando Ele fala como tem que fazer. Ele deu a estratégia, Gideão pegou cântaros, porque ele sabia que aqueles homens eram supersticiosos. Então Deus pegou agora e falou assim, Gideão falou para o homem, pega lá cântaros e pega também tochas, eles voltem. Eles voltaram, Gideão está lá na palavra, ele dividiu o grupo em 3 de 100, 100, 100 e 100. Mandou que eles fizessem a volta, em volta do arraial do exército dos medianitas. E disse que ele falou assim, quando vocês ouvirem a buzina, vocês vão quebrar os cântaros e vão dizer, o texto fala sobre a espada de Gideão, a palavra, a voz de comando, ó. Espada do Senhor e de Gideão.
Espada do Senhor na frente e atrás vem Gideão. O Senhor vai na frente e Gideão vai atrás. Muitas vezes nós queremos ir na frente. A espada do pastor Harrison, a espada de firma fulana, a espada de ciclano. Ei, a espada do Senhor e de Gideão. O Senhor na frente e Gideão atrás. O Senhor na frente e nós vamos atrás, igreja. Aleluia. A palavra liberada. E diz então que eles fizeram isso. Quando começou? Quebrar os cântaros. Diz a palavra do Senhor que um temor tomou conta daqueles exércitos. Eles se levantaram começando a correr. Quando viram as tochas lá iluminadas em volta do arraial, veio um grande temor. Diz a palavra que as espadas começaram a trocar espada contra espadas. No capítulo de número 7, veio espada para lado, espada para o outro. Eles começaram ali a se matar entre eles. Tamanho desespero para quererem fugir. Sabe, irmãos, com muitos ou com poucos, quem opera na nossa vida é o Senhor. Sabe por que Gideão experimentou isso? Porque ele ouviu a voz do Senhor. E quando eu ouvia e meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava justamente isso ao meu coração. Diga à minha igreja no Bristol. Ei, diga à minha igreja. Que não é para confiar no homem, na força do braço do homem. A palavra de Deus diz, não se apoie no seu próprio entendimento, não se estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Ei, se apoie no conhecimento da palavra, das verdades da palavra de Deus. O nosso conhecimento, ele é bom, lógico que é bom. Ele nos auxilia no nosso dia a dia. Mas nós, como servos de Deus, para vivermos e experimentarmos as coisas de Deus, nós não podemos nos apoiar dele. Nós não podemos nos apoiar nele. Porque já nos diz a palavra, enganoso é o coração do homem. Agora, o homem e a mulher que serve a Deus, tem que fluir. Tem que se deixar fluir por essa voz. Ser conduzido por essa voz de comando e dar respostas a essa voz. 2019. Toda virada de anos gera certa expectativa nas pessoas. Um ano novo. Tanta luta de 2018. Algumas nós trouxemos na bagagem e entramos em 2019 com ela. Você vai querer encerrar 2019 com ela? Você vai querer encerrar 2019 com ela e entrar 2020? Se você falar para mim que não, a receita é muito simples e fácil. Eu tenho certeza do que eu estou falando nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Testemunhos surgirão para a glória do Senhor neste lugar, no que Deus vai fazer na vida de muitos aqui para a glória do Senhor. Não é uma impressão minha, mas é uma impressão do Espírito no meu coração, dizendo, eu, Senhor, vou fazer, a minha igreja só precisa ousar. A igreja é você. A igreja é você, jovem. A igreja é você, irmão. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja na terra. Eu sou a igreja. Nós estamos aqui no coletivo, mas nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja que é invisível, a igreja que está esparramada, homens e mulheres de todas as tribos, raças e línguas, espalhados nesse mundo. Eu sou membro dessa igreja, eu sou componente dessa igreja, eu sou partícula desta igreja, que o Senhor quer usar na terra, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá entre os amigos, lá no meio da família, no meio da família. Sobre ainda esse tema de impressão, eu fui desafiado pelo Senhor na pequena coisa da chuva, porque veio uma impressão no meu espírito. Eu tenho um irmão, pastor Alexandre. Pastorei uma comunidade lá na Zona Leste, no bairro do Patriarca. Eu pastoreei lá 9 anos.
E hoje ele pastoreia aquela igreja. E ele está passando por um processo de problema de saúde, com os diagnósticos médicos. E aí o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo veio, aí sabe aquela coisa que você quer relutar, o Espírito Santo falou assim, vai. Sabe por quê, irmãos? A gente acha que vai ser assim. Eis que te digo, o Senhor, recebe, eu estou te curando agora, e começa. Deus faz assim também. Como vento, como terremoto, como brisa suave. Ele trabalha da forma que Ele quer. E veio a impressão do meu espírito dizer, libera a palavra. Libera a palavra de cura. E aí eu peguei e falei, mas Senhor, aí eu disse para minha esposa, falei para Fabiana, Fabiana, estou com uma impressão no meu espírito de falar algo pro Alex, preciso ir lá na casa dele. E ela olhou assim para mim e falei, Deus mandou falar para ele, e ele ficou muito preocupado com esse diagnóstico da enfermidade dele. E o Espírito Santo falou assim, fala para ele que é cura, que ele está curado. Mas sabe, irmão, quando a gente começa a se preocupar com a nossa reputação, Deus não pode agir. O que vai pensar de mim se não der certo? O que vai pensar de mim se falhar? Satanás querendo pôr a dúvida no meu coração de não liberar a palavra. Mas meu irmão, vou passar uma vergonha no meio da família toda. Todo mundo vai falar, vixe, que Deus é esse que fala nada e o cara tá doente lá, até morreu já. Na hora que eu comecei a ouvir isso aí, foi nessa semana que o Espírito me tomou mais ainda, me incomodando, falou, libera a palavra, quer viver coisas grandes, libera na pequena então. Foi a experiência da chuva. Aí eu peguei e falei, fiquei ainda uma semaninha ali, irmão, que sirva para você também, se você ficar só uma semana não tem problema não, mas libera a palavra. Estava na igreja, e aí um irmão pregando falou assim, eu não sei para quem você tem que ligar, liga e libera a palavra, aleluia. Meu irmão está nos Estados Unidos, eu peguei o zap, falei, brother, há uma impressão no meu espírito, é da parte do Senhor e Ele manda te dizer, é cura, vai, faz os exames, você está curado. Ele está lá passeando, estou ansioso para ele voltar, há uma impressão no meu espírito, ele está curado para a glória do Senhor, não tenho dúvida, está curado, vai pegar todos aqueles laudos, vai pegar todos aqueles exames, vai voltar nos médicos e vai passar. E eu quero que ele faça novamente ressonância, tomografia, tudo que ele tiver que fazer novamente. Mas eu falei, vai, faz. Ele está passeando. Mas sabe, irmãos, Deus quer fazer coisas maravilhosas nesse ano de 2019. Nós, igreja, precisamos ser guiadas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Curva a sua cabeça aí comigo. Ó Senhor, nós te adoramos, porque Tu estás neste lugar.